Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro desde que foi definida a final da NBA 2021-2022. 28 equipes ficaram pelo caminho, só 2 ainda têm chance de ser campeãs e 2 que são muito habituadas a serem campeãs, 2 das maiores vitoriosas da história da NBA. O Golden State, que já havia eliminado o Dallas Mavericks, numa série até tranquila de 5 jogos, e eles, o Boston Celtics, que foi a Miami e venceu um jogo 7 pesadíssimo, e vai enfrentar o Golden na final, o Golden State Warriors. Boston Celtics de volta, a grande decisão. E eu não estou ao lado de Lucas Nepopop hoje, hein? Lucas Nepopop está muito empenhado aí em manter os dividendos do país, né? Está trabalhando aí no imposto de renda. Por isso, hoje estou com ele, Gabi Coach. Responsa aí para substituir Nepopop. Tá pronto? Responsa. Eu não sei se vai ser suficiente, né? Espero que seja necessário. Né? Espero que eu tenha o necessário para substituir ele. Não vai ser nunca o suficiente para substituir o Nepopop. Mas... Responsa, né? Gabi Coach, para quem não conhece, Gabriel Milian já esteve com a gente em algumas oportunidades e cada vez mais produtor de conteúdo, hein? Em breve vai ter novidade aí. Exato. Ele vai voltar aqui para contar. Já está sendo planejado aí. Se você está na Twitch, já segue lá, Além das Quadras, que é lá onde a magia vai acontecer, né? Vai acontecer. Exato. A magia. Lá onde a magia acontece. Fiquem atentos a isso aí. Mas, Gabi Coach, estamos aqui diante de mais uma final de NBA. Aliás, finais em todos os cantos, né? O NBB jogou a partida 1 da final agora no sábado. Uhum. As ligas europeias todas chegando, né? Afunilando. Acabamos de ver semana passada finais de Euroliga, Eurocup, Champions League da Europa, né? Champions League tradicional, enfim. Até no sábado, né? Tivemos Champions, hein? O Lucas, aliás, muita gente está dizendo que não é imposto de renda, não, hein? É que ele tá rouco de tanto gritar pro Vini Júnior. Eu posso garantir para vocês, se há uma pessoa que ama Vini Júnior no mundo, é Lucas Nepopop. Então preciso dizer qualquer coisa aqui sobre isso para ele, porque o homem gosta demais. Mas, Gabi Coach, momento de decisão, momento grande do basquete, né? Existe isso mesmo, Gabi Coach, de time de playoff, time de temporada regular, jogador de playoff, jogador de temporada regular e jogador de final, mais do que qualquer coisa? Existe isso no basquete ou isso é mais uma lenda, o jeito que se pensa as coisas? Cara, então, eu acho que tem uma mistura, não dá para falar que é exatamente, que existe essa realidade mesmo, que isso acontece de fato, e que também não existe, né? Porque em alguns momentos você vê isso acontecendo, e a gente viu isso no Miami Heat acontecendo de certa forma, né? Não um time, mas um jogador, o Jimmy Butler, ele teve, nos playoffs, ele teve uma performance bem acima, eu acho, do que as pessoas esperavam, né? Em termos de ser um jogador de playoff. Então, assim, algumas coisas vão acontecendo, e até por serem meio que 2 campeonatos diferentes, né? O playoff e a temporada regular. No playoff você tem um adversário para você enfrentar, você enfrenta ele por mais jogos, você tem mais tempo de fazer ajustes, os jogos eles são, querendo ou não, né? Mais importantes, porque podem acabar com a sua... com o seu trabalho do ano, né? Você pode perder e acabou. Então, acho que existe sim estruturas diferentes dentro do contexto do playoff que permitem com que os jogos dos playoffs sejam diferentes, né? Às vezes sejam tem mais ajustes, tem mais situações específicas, tem jogadas diferentes. Os jogadores que são os principais, às vezes, assumem certas responsabilidades maiores, jogam mais tempo, porque, querendo ou não, na NBA, como são 82 jogos, tem todo esse controle de carga, e isso vai alterando também no funcionamento do time. Então, assim, não dá para falar que é uma coisa mágica, no sentido assim, começou playoff, porque é playoff, então os caras mudam ali a motivação e eles querem mais e acontece. Não, existem estruturas diferentes, existem contextos de treinos diferentes, e isso faz com que o campeonato se modifique, né? E eu acho que na NBA isso é mais... como é que eu posso dizer? Mais explícito, justamente porque a temporada regular é muito grande, né?
Não existe nenhum outro campeonato do mundo que tem 82 jogos. Então, isso com certeza dá uma modificada aí na forma como os times se ajustam. Ô, Gabi Coach, ontem nós tivemos um jogo sensacional, né? Um dos grandes jogos da série. A gente não gravou o podcast no jogo 6 também, né? Porque foi um jogo sexta-noite e já estamos na segunda de manhã, 2 jogos seguidos, mostrando, aliás, que essa temporada tem sido muito pesada da NBA, né? Os jogos dos playoffs, não me recordo, assim, de quando foi tanto jogo seguido com um dia de folga só, isso certamente é muito pesado. E mais uma vez, né, o Boston Celtics passa por uma situação mais ou menos similar, no sentido de ter que decidir um jogo depois de um revés, depois de ter perdido o mando. Claro que as situações são um pouco diferentes, mas consegue voltar para um jogo duro. E a impressão que eu tive ontem é que durante todo o jogo o Boston Celtics era claramente melhor, mas de algum jeito o Jimmy Butler, no caso, mas o time de maneira geral, dava um jeito, né? De alguma maneira eles davam um jeito de ficar ativos ali, de ficar próximos ao placar. E, cara, eles tiveram a última bola para decidir o jogo e eles poderiam ter ganho o jogo na última posse. Não era a última, né? Que teria uma última posse ainda. Como é que é esse tipo de jogo em que claramente um time parece melhor, mais forte, mas o adversário encontra caminhos para não deixar isso acontecer, né? Vai tendo aquela bola, um cara que tá muito bem no jogo, força aqui, força ali, faz bandeja, faz mid-range, mata a bola de 3 quando é para matar. O Boston errou umas bolas embaixo da cesta, assim, né? Umas bolas que eram boas jogadas, mas muito próximo ao aro. E bolas normais, assim, que eles normalmente fariam e erram. E aí você chega no final do jogo, a vantagem começa a diluir, assim, cara, faltava 3, acho que tava 10 pontos, e faltava 1, tava 1 ponto, cara, 2 pontos, né? A bola que o Jimmy Butler chutou tava 2. Como é que você viu esse jogo de ontem, essa superioridade aparente do Boston Celtics, mas esse espírito do Heat de não deixar o jogo... É um pouco isso que aconteceu no jogo? Tem mais coisas aí? Bom, eu acho que para responder isso, né, dá para a gente falar um pouco da série no geral, né? Eu acho que o Boston ele fez alguns ajustes dentro dessa série, principalmente ofensivos, assim, pelo menos do que eu percebi. Acho que ontem ficou bem nítido para mim, o quanto o Boston estava acelerando, né? O quanto eles estavam tentando. Para mim foi o jogo que teve o maior pace assim do Boston. Eu não sei se foi mesmo, eu não tive tempo de olhar analiticamente, mas vendo assim, em termos de percepção, eu achei que foi o jogo que o Boston mais tentou puxar contra-ataque de maneira deliberada, né? Justamente porque as defesas do Heat, o Heat faz uma coisa que é muito interessante assim defensivamente. Eles conseguem, eles sobem as linhas de passe e eles fecham os gaps de drive, só que você não consegue dar um passe reto para o cara, mesmo o marcador fechando o gap, né? Você não consegue dar um passe reto para o cara próximo, porque o cara está na linha do passe. Então eles fecham gap acima da linha de passe. Então você tem que dar um passe alto. E o Boston começou a ajustar isso, né? Porque nos jogos que o Boston perdeu, o Boston estava tentando fazer drive para cima de muita gente, perdia a bola, teve muita. Eu acho que os jogos que o Miami ganhou, teve jogos que. Eu acho que teve 2 jogos que o Miami juntos fez tipo 29 roubos de bola, algo assim, né? Então, o Boston começou a dar esses passos mais cedo, tentar tomar decisões mais cedo, principalmente o Jason Tatum. E aí eu acho que ontem foi muito isso, assim, as ações muito mais rápidas do Boston, deliberadamente mais acelerado. As ações também no 5 contra 5, com múltiplas ações, com muito corte sem bola, né? Porque como os jogadores do Miami, como a defesa, ela sobe a linha de passe, e o cara que tá marcando fica meio que olhando para a bola e tendo que olhar o seu, mas assim, sem perceber, sem conseguir olhar os dois ao mesmo tempo, porque ele está acima da linha de passe. Então tem muito backdoor, muita abertura de gap, o Boston foi ajustando. Só que o time do Miami é um time assim conhecido pela cultura, né? Pela cultura de resiliência e pela cultura de tentar resolver problemas
e dos jogadores persistirem. Você tem jogadores que são experientes, que são, assim, tanto em termos psicológicos mesmo do jogo, como em termos táticos e técnicos de percepção de jogo. E hoje na NBA não dá pra gente falar, né, que, por exemplo, teve 15 pontos, abriu 15 pontos, abriu 20 pontos, e ainda mais nos playoffs. Isso daí é um run de 2, 3 minutos hoje em dia, né? Pela velocidade do jogo, pelas possibilidades que o jogo oferece. E foi meio que isso que aconteceu. O Boston deu uma vacilada assim no final, meio que eles tentaram. É bem engraçado isso, né? Porque o que acontece? Existe meio que uma regra geral no basquete que, assim, se você está ganhando de mais do que 3 posses nos últimos minutos, você tem que bleeding the time, né? Bleeding the clock, que é segurar a bola, segurar o jogo, tentar diminuir o tempo de ataque para os caras não acelerarem. Só que o Boston acelerou o jogo inteiro e ele teve a vantagem o jogo inteiro porque acelerou. E aí no final, quando ele tentou segurar o jogo, de certa forma, o Miami conseguiu a vantagem que supostamente o Boston devia não permitir. Então, assim, existem algumas. É bem polêmico esse tema, né? Assim, pelo menos eu entendo. Algumas controvérsias, porque assim, se você está ganhando, sei lá, de 3 posses, faltando 1 minuto. Melhor do que ganhar de 3 posses faltando 1 minuto é ganhar de 4 posses faltando 55 segundos. Né? Então, se você consegue acelerar rápido e conseguir uma vantagem em velocidade, às vezes, sem precisar realmente ter que travar, e ainda mais contra uma defesa como Miami. A defesa do Miami, assim, para mim é absurdo o que eles conseguem fazer no 5 contra 5, assim. O quanto eles conseguem fechar as linhas de passe, o quanto eles tocam na bola, o quanto eles conseguem fazer ajuda e volta, o quanto eles conseguem sair no close-out. Então, assim, o tempo todo, quando você joga 5 contra 5 com o Miami, se você não tiver decisões rápidas, como o Boston ajustou, você acaba se perdendo, né? E foi um pouco disso que aconteceu ontem, assim, eu vejo. Lógico que, ofensivamente, também, o Miami fez coisas muito interessantes. Teve aquela bola do Struz lá na lateral, que foi, né, trepada. E o Miami teve a chance de ganhar o jogo. Né? Teve a chance com o melhor jogador ali, chutando uma bola livre. Né? Beleza, não é o melhor arremesso do Jimmy. O Jimmy Butler é um arremesso de perímetro, mas ele tinha metido já umas bolas no jogo e ele estava bem confiante. Então, assim, você vive com isso, né? De certa forma. Aliás, sobre essa bola, Gabi Coach, antes de você seguir, é uma bola que, olhando ela no dia seguinte, nos melhores momentos, é fácil julgar. Agora, no calor que estava o jogo, na run que estava o Miami, no nível que tem jogado o Jimmy Butler, que jogou 48 minutos, não saiu em nenhum momento, lembrando o que o LeBron fazia na época do Cavs, né? Que é uma espécie assim de leitura de, cara, me deixa aqui, eu dou um jeito de ficar em quadra. O time não tem ninguém que possa fazer perto do que eu... Não tem ninguém inteiro que possa fazer perto do que eu faço cansado. Então me deixa aqui em quadra, eu dou um jeito de não fazer 6 faltas, eu dou um jeito de compensar. Só que isso tem um custo, né? Isso tem um custo basicamente de, cara, nos minutos finais você tá com perna pesada, você tá cansado, e por você ter seu time frango atirador, não é bem isso, né? Porque é um jogo 7 de final de conferência em Miami, mas por ser um time que tava numa super virada, cara, talvez ali a bola era para ir para ganhar mesmo, talvez arrastar para prorrogação. O próprio Jimmy talvez soubesse que talvez não fosse a hora. O Lucas fez um tweet sobre isso brincando, né? Assim, brincando, mas, cara, eu joguei 48, não dá mais 5 aqui, mas é mais ou menos assim. Eu preciso resolver isso aqui, e eu tenho a oportunidade de resolver isso aqui, e nada garante que se ele corta, vai lá, faz uma bandeja, sofre a falta, ele acerta os 2 lances livres. Se ele faz a bandeja, ela vai cair, nada garante, né? É fácil falar depois. Mas eu confesso que vendo o jogo, cara, eu achei totalmente. Eu torci assim para a tomada de decisão dele fosse ir para a glória, assim, ir para uma coisa. NBA, cara. NBA é quando essas coisas acontecem, né? Tá, aqui no Escolares, sei lá, no campeonato de bairro, não acontece, mas a NBA é onde essas coisas acontecem, cara. E se tem alguém que faria aquela bola, é o Jimmy Butler. Esse é um cara que não é chutador, um cara que chutou 20 e poucos por cento na temporada, chega no playoff, chuta 50% de 3 em volume. Então, assim, é fácil olhar depois e falar que aquilo foi uma decisão ruim e tal. Cara, na frieza do pós-jogo, vendo o jogo no frame a frame, foi uma decisão que poderia ter melhores, mas, cara,
é uma decisão de basquete, né? É uma coisa que o cara é daquele tamanho por um motivo. E o Heat estava na última posse do jogo 7 com chance por conta do Jimmy Butler. Então, se tem alguém que, assim, que poderia tomar essa decisão, ninguém melhor do que o Jimmy Butler. E às vezes não cai, né? Às vezes não cai. Foi o que aconteceu. Mas para mim foi uma grande história de basquete essa bola, Gabriel. Cara, isso que você falou é bem interessante, porque quando a gente fala de basquete, e aí é interessante porque essas bolas são as que mais são analisadas, né, pelas pessoas, assim, geralmente as bolas finais que você depois que acontece, todo mundo tem uma fórmula ou tem uma ação possível que seria melhor do que aquela que aconteceu e que deu errado, porque se ele tivesse metido, todo mundo ia falar, não, a narrativa seria totalmente outra, né? Corajoso, Então, né? Bravo, olha aí. Exato. Então, não é uma questão necessariamente dos processos, mas sim dos resultados, né, que acontecem, que vão modificar as narrativas. E isso é uma coisa que eu gosto até de pensar sobre, porque eu sou bem anticartesiano quando se trata de basquete, porque É isso que você... terraplanista, Gabriel? não, não, É isso que você tá dizendo aqui? não. Não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, Ok. não. Mas aí, mas eu falo isso assim, de você realmente ter uma causa exata e um efeito, né? Então ele tinha que ter batido para bandeja e ele tinha que ter feito a bandeja e tinha que ter ido para prorrogação e tudo mais. Só que assim, existiam inúmeras possibilidades ali. Inclusive, existia a possibilidade de ele não ir para a cesta. Existia a possibilidade dele segurar a bola um pouco mais. Enfim, existem complexas relações ali de que o cara está percebendo, o cara está no jogo. E eu acho que assim, essa decisão foi uma decisão possível, boa, e que não dá para a gente avaliar, não dá para a gente julgar necessariamente, porque a gente também não tem acesso a todas as informações que ele recebia, não tem acesso aos processos do Miami, enfim, o que o Spoelstra acha desse arremesso. Às vezes era isso que eles queriam, e assim, para mim ficou bem claro, é o melhor jogador tendo um run, indo para bola de 3 livre, já tinha metido algumas, estava com um pouco, chutou, errou e é basquetebol, e poderia ser um herói, né? E esse é o cara para ser o herói, né? Se fosse lá o Vicent, aí todo mundo ia ficar meio assim, pô, beleza, mas foi o Jimmy Butler, né? Então não é uma coisa de outro mundo e cara, é basquete, assim, o Miami, para mim, essa série para mim foi bem poética mesmo, em termos de... Foi coach, foi pornografia para coaches, Gabriel Coach, essa série? Cara, pornografia não, porque pornografia eu acho que foi mais poético, assim, né? Foi mais poesia do que pornografia. Ok. É porque existe essa expressão, né? Coach porn, geralmente quando tem doideiras, assim, táticas, né? Tá? Mas o Gabriel Coach é um homem de valores aí, né? Então não quer apelar para esse nível de vulgaridade para falar de coisas tão belas, né, quanto o basquete. Mas explica aí, Gabriel, por que essa série seduziu tantos técnicos, né? Os técnicos estavam empolgadíssimos com essas variáveis. Claro que o Golden State também tem isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do meu Golden, que tem essa variação, esses modelos todos, né? Um jogo sofisticadíssimo. Mas o que essa série tinha de mais, assim? Por que o Boston e o Heat são equipes que têm suas estrelas, têm seus grandes jogadores, mas parece que o jogo não é isso, né? Parece que o jogo não se sustenta só no super talento que todas as equipes da NBA têm, super talento. Por que essa série seduz tanto os homens da prancheta? Cara, então, eu não sei se eu não consigo falar por todos os técnicos, né? Não? Eu vou falar não consigo. Não. Eu não sei se os outros também foram seduzidos. Pelo Obradovic, você pode falar pelo Obradovic? O Obradovic tá lá na Europa achando a série uma merda. Essa série aí, meu irmão, que merda. Não, mas enfim.
Falando por mim, assim, o que me seduziu bastante... Pelo Shaka Smart, você pode falar? Pelo Shaka Smart? Cara, pelo Shaq Smart aí eu já tenho um pouco mais de... não tem como, não tem como. O Shaq Smart eu conheço, né? Não dá. Mas, enfim, o que me seduziu muito, assim, nessa série, né? E aí você já pode somar ao nome do outro podcast que eu participei, da saliência e da sedução, né? E aí, cara, eu achei que foi uma síntese assim, explícita de tudo que a gente está vendo de moderno assim no basquete hoje, né? Lógico que tem mais coisas, mas em termos tanto defensivos quanto ofensivos. Então você vê primeiro as defesas trocando muito, né? Você vê as defesas trocando e as defesas o tempo todo buscando vantagens, mismatches, e depois que geravam desequilíbrio, a bola continuava rodando e os ajustes ofensivos dos espaços, né, de você jogar sempre procurando um gap a mais, independente de como a defesa tá marcando, o aumento da velocidade, eu acho que o line-up também foi muito interessante. O Miami teve várias vezes que o pivô era o Tucker, né? Então, assim, o 5 era o Tucker. Assim, a evolução do jogo num quadro, né? Num frame. Eu acho que isso foi muito sedutor, assim, para mim, nesse sentido. O tanto de coisa que acontecia defensivamente foi, para mim, eu acho que até em termos, se eu fosse escolher, né, ser um pouco maniqueísta aqui, eu acho que defensivamente foram clínicas assim defensivas assim, do que estava acontecendo, o Miami, o Boston, os ajustes, enfim, eu acho que foi muito isso, assim, essa possibilidade de enxergar os conceitos modernos do basquete que a gente vê tanto falar e sendo executados de maneira sistemática e com tanta excelência, né? E o que gerou uma série de 7 jogos por ambos os times, com possibilidade dos dois ganharem. Então, foi muito mais do que elenco, foi muito mais do que um ou outro jogador que, é lógico que tiveram jogadores que fizeram a diferença, mas foi todo um esquema complexo, né? Do que é o basquete, assim, hoje em dia. O Gabi Coach, uma coisa que eu quero ouvir de você um pouco é sobre esse time do Boston, porque assim, defensivamente eles têm todas essas possibilidades, né? Que, cara, é o time que teve a melhor, já disse isso em alguns podcasts, teve o melhor ataque e a melhor defesa, né? Na 2022 da NBA, é um time que chegou a ficar em 11º da conferência e pegou. O time pegou. Eu até queria te ouvir um pouco sobre como que é isso, né, cara? Como é que um time pega desse jeito? Porque é uma coisa impensável, né? NBA, desse nível, o time, claro que tem muito jogo, então, convenhamos, dá tempo, mas, cara, é difícil, né? É bem difícil conseguir. Agora, mais do que isso, né? Ofensivamente, o time encontrou soluções. Ontem foi um jogo muito amarrado, né? Muito duro, né? Muita troca, as vantagens criadas eram muito pequenas, era muito difícil pontuar, você dependia muito ali de individualidades, mas mesmo assim, time com várias opções, um modelo de jogo que não dá para você ficar em quadra se você não defende, então todo mundo ali tem que defender, mas mesmo ofensivamente você tem que ter algumas características, né? Por exemplo, você tem que ter drive, você tem que fazer boas leituras das defesas, não dá para jogar. E, em geral, você tem que ter chute, a não ser que você seja o Robert Williams, senão você tem que ter chute. Explica um pouco aí o sucesso ofensivo desse Boston, porque, ok, defender bem, de fato, é uma característica desse time, mas você não chega à final da NBA só defendendo bem. Como é que eles atacam? Então, é difícil para mim falar a história deles dentro da temporada regular, né? Porque realmente eles não estavam bem, né? No início da temporada regular, não era um time que estava com uma campanha, já estavam até criticando o Udoka ali no início da temporada, falando assim, cara, será que realmente é o cara que vai conseguir engatar o Boston e tudo mais? E aí parece que teve uma mudança ali, né? Em dezembro, até as lineups, assim, colocou o Marcus Smart como armador principal. E, cara, é difícil, para mim, na minha percepção, não tem como você separar
defesa de ataque dentro do jogo e dentro de resultados, a não ser de maneira didática, né, para você explicar o que está acontecendo. Então, beleza, a gente consegue, se eu for explicar para você o que está acontecendo, ou outra pessoa for explicar, enfim, tem como a gente separar em blocos, né? Defensivamente os caras fazem isso, ofensivamente fazem isso. Mas, querendo ou não, a defesa influencia na melhora do ataque, porque o Boston, o tempo todo, tá tocando na bola, tá gerando dificuldade de drive, então tá obrigando o outro time a ter arremessos com pouca vantagem. Isso daí já gera um desequilíbrio na transição defensiva, você tem vantagem nos rebotes, você já começa um ataque acelerado nos espaços, você já começa um ataque com vantagem, então isso tem que ser incluído dentro dessa equação. O que eu acho que o Boston faz assim, e aí eu acho que um dos caras pontuais para essa relação do Boston ter melhorado foi o Horford. Cara, o Horford para mim é um dos caras mais subestimados assim da liga, porque o que ele faz como um jogador ali, um power forward, né? Que na verdade não sei nem, hoje em dia se discute um pouco sobre se a gente continua com essas posições, porque ele é um cara meio que all around, que consegue chutar, que consegue fazer drive, que consegue passar bem a bola, e geralmente depois ele dá muitas opções ofensivas e toma muitas decisões boas, né? Então, eu acho que tudo começa por uma questão do espaço do Boston, o espaçamento, o pace que o Boston está jogando, né? A forma como eles atacam um contra um e eles se mantêm nos espaços para também não obrigar para as ajudas terem que ser obrigadas a tomar decisões. E aí, essa questão do arremesso, eu acho que hoje em dia você tem que ter arremesso de perímetro, né? Você tem que ter arremesso de perímetro, a não ser que você seja um jogador muito específico defensivamente, tipo o Robert Williams, né? Mas você tem que ter arremesso. Você vê o Grant Williams está melhorando o arremesso. Então, você precisa ter esse arremesso para você espaçar, porque hoje em dia o espaço é muito importante. O espaço é muito importante porque as tomadas de decisão, elas vão ser ligadas ao espaço. Se você não tem espaço, como é que você toma decisão? Né? Se você não tem bons espaços, como é que... Por mais que eu seja um excelente driver e um excelente arremessador, se o cara que está com a bola está perto de mim e ele passa a bola e tem um marcador perto de mim, como é que eu vou ter que fintar o meu marcador, cortar, vai ter outro marcador? Então, se eu não tiver espaços, eu não potencializo as habilidades dos meus jogadores, né? Então, o Boston faz muito isso, as tomadas de decisões muito rápidas. Eu acho que as leituras de bloqueios indiretos também, elas possibilitam muitas coisas acontecendo, né? E o 1 contra 1 do Boston, para mim, é bem diferenciado, assim. A forma como o Jason Tatum joga 1 contra 1, o Jaylen Brown joga 1 contra 1, né? Assim, do perímetro, de corte, eles conseguem atrair a defesa, eles chutam bolas de média com bom aproveitamento, você tem arremessadores o tempo todo ao redor, você tem outros jogadores que conseguem tomar boas decisões e criar vantagem. Então, assim, eu acho que vai mais por aí, né? Por essas questões de espaços, boas tomadas de decisão, pace alto. É lógico que é muito mais intricado, né? Tem muito mais pequenas coisas que acontecem e que não dá para falar exatamente por que eles foram o melhor de 2022, mas na minha percepção é muito isso, assim. A consistência que eles jogam nas tomadas de decisão, a consistência que eles jogam no contra um, os próprios jogadores que têm em quadra, o tipo de defesa que potencializa muito o ataque. Então, é mais por esse lado. Aulas de Gabi _coach no Twitter, hein? Gabi _coach no Twitter, no Instagram, eu esqueci qual que é agora, mas acho que é Milian, Gabi Milian, coisa assim. Sigam o homem, em breve, análises como essas, com muito mais sofisticação, porque não vai ter uma pessoa imbecil como eu aqui fazendo questões, né? Lá no Além das Quadras, fiquem atentos, hein? Projeto de Gabi Coach com o Coach Galego. Cara, isso aí é para fritar neurônio dos bravos, né? Então já baixem lá, tá na Twitch, Além das Quadras, talvez até nesse playoff final aí, talvez o Gabi Coach já comece a fazer uma arte lá, hein? Vou tumultuá-lo para isso. Incomodarei bastante, porque daí eu copio tudo que ele fala lá e pareço esperto. Essa vai ser minha estratégia nas finais. Antes de seguir, eu quero convidar vocês que estão aqui a apoiarem o Café Belgrado. Como você pode apoiar o Café Belgrado? Baixe o aplicativo da Aurelo. O aplicativo da Aurelo é um aplicativo brasileiro que se especializa hoje em criar as comunidades para produtores de conteúdo independente e por lá mesmo você conseguir se monetizar
É bem legal. O Café Belgrado tem todo o seu acervo de conteúdo de podcasts lá disponível para quem apoia via Orelo mesmo. Você baixa o Orelo, vai ter as opções lá. Se você vai lá procura o Café Belgrado, evidentemente, aí você procura lá podcasts, você vai ter lá uma lista de conteúdo. Boa parte deles é aberto, como a gente tem feito muito podcast nesses playoffs, vai ter muita coisa. Mas à medida que você vai descendo o dedinho, você vai ver bastante cadeadinho. O que são esses cadeados? São os conteúdos fechados do Café Belgrado. São séries que nós criamos para os nossos apoiadores, como para recompensar aí todo mundo que tem apoiado. Vou esperar o Lucas estar aqui para mandar um salve para todo mundo que apoiou nos últimos dias, que o Lucas tem um salve todo especial. Mas agradecer aí a todo mundo que tem chegado. Valeu demais. A partir de R$9 vocês têm acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu. A partir de 20 você vem para o grupo no Giannis. O Gabi Coach está lá, mas ele não conversa com as pessoas, né? Não sei muito bem, acho que ele é muito metido. Você tá Eu lá? não tô lá, não. Não, tô lá, não. Você não tá lá, pô? Não. O Gabi Coach vai estar lá hoje. Hoje o Gabi Coach vai estar lá. Eu jurava que você estava no grupo já, Gabi. Não tô, não, pô. Pô, fiz propaganda falsa aqui. Enquanto eu falava, ele olhou com uma cara assim, como assim? Não, foi propaganda falsa. Foi propaganda falsa, não. Foi erro factual isso aí. Erro factual, mas hoje à tarde eu vou adicionar. Aí se ele sair, é culpa dele, né? Se ele não aguentar aí o pique. Mas a galera é massa demais, o Gabi Coach vai curtir. Não sei nem se o Gabi Coach tem Telegram, porque ele é jovem. Se vocês olhassem a carinha do Gabi Coach, ele parece ter 12 anos, né? Ele tá na casa dos 20 alto já. Mas a carinha é de 12, né? Beirando os 30, apesar disso tudo, ele não entende nada de tecnologia, né? Ele não sai. Esses dias ele perguntou assim: preciso falar com você, você tá no MSN? Ele mandou. Não usa mais o MSN. Progressista no conceito e conservador nas tecnologias. Então, para o Gabi Coach, uma grande derrota da humanidade foi o fim do ICQ, né? Eles que fecharam isso. Aliás, o Gabi Coach tinha 11 anos quando tinha ICQ, né? Enfim, espalhem por aí que vocês ouvem o Belgradão e perdoe aí as piadas com o Gabi Coach, porque a gente ama muito esse homem. Gabi Coach, seguinte, hein? orelo.cc/Café Belgrado. Esqueci de falar isso. orelo.cc/Café Belgrado. Vem com a gente, nós somos produtores de conteúdos dependentes, né? Nós precisamos do apoio de vocês. Gabi Coach, o meu Golden vai enfrentar o Boston Celtics, pelo que se escuta, com favoritismo. Pelo que se escuta nas redes sociais, ainda é começo, né? E teve mais tempo para descansar. O elenco do Boston jogou 2 partidas a mais e já vinha num dia depois, né? Então, assim, foram muitas horas de descanso aí para o Golden State a mais, pelo menos do primeiro jogo. A partir daí vira o caos. Mas, de toda forma, eu joguei quinta. Para esses caras, 4 dias entre um jogo e outro é uma enormidade, porque eles estão acostumados a jogar back-to-back. De toda forma, tem essa vantagem. Mas, mais que isso, é um time que já esteve nessa final. O Boston Celtics não vai à final desde aquela geração, né? Do Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo e grande elenco. Mas, de toda forma, existe essa ideia, né? Que o Golden State, além de ter esse descanso, é um time que resolveu suas séries mais rápido. Boston foi a 7 jogos várias vezes. Várias vezes não, né? Mas 2 vezes, embora tenha varrido o Brooklyn Nets, foi a 7 jogos na semifinal contra os atuais campeões e agora contra o Miami Heat. Numa série que, para quem olhava, via jogos muito confusos, né? Ora um time abria muito, ora outro time que abria muito. Então a série do Heat e do Boston não passou muita confiabilidade, vamos dizer assim. Embora o Golden State também tenha passado por isso nas derrotas pro Mavs e pro Memphis na sua caminhada. De toda forma, tô resumindo uma impressão que me parece geral, embora não tenha visto ainda como é que estão. Daqui a pouco eu vou até dar uma olhada aqui na Catel como é que estão as odds. Mas o Boston Celtics tem tudo isso que você falou, né? Você vê o favoritismo do meu Golden aí, Gabriel? Você acha que é um favoritismo óbvio ou não? É mais leve do que parece? Cara, eu acho... não é um favoritismo óbvio. Para mim, não é um favoritismo óbvio. Eu acho que tem muita coisa aí, né? Até em termos de finais, assim, cara, o Golden State tá... como se eles soubessem o caminho das pedras ali, né? Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, né? Só que, assim, tem uma coisa que acontece com o Golden State que é uma coisa meio incrível, eu acho, que é... Por exemplo,
eu como técnico, né? E aí é uma percepção minha, assim, eu já conversei com alguns outros técnicos, o coach Galego também, sobre isso, que assim, você olha um time da NBA jogando, que nem você olha o Dallas, o sistema deles, eles jogando esse abertos, eles ganhando vantagem para jogar o pick and roll com o cara principal, eles tendo ângulos de passe, eles acelerando às vezes o pace ou diminuindo, e aí você fala, pô, eu consigo pegar essas coisas e às vezes talvez colocar um pouco disso dentro do meu time, ou ajustar isso para o meu time, né? Cara, o Golden State, ele joga em um sistema tão dinâmico e com peças tão específicas que conseguem ter possibilidade de ação tão além do normal, né? Que é o Curry, o Thompson, o próprio Draymond Green. A velocidade que eles colocam, ela é tão diferente que, assim, por mais que eu admire o jogo do Golden State, eu não sei como é que eles ensinam, como é que o Steve Kerr ensina esse tipo de dinâmica, de bloqueios indiretos, de tomada de decisão, de leitura de bloqueio indireto, de rotação de bola, enfim, são coisas que realmente é inovação do jogo no seu nível mais alto, né? O que o Golden State faz. E eu acho que o Boston vão ser estratégias totalmente diferentes, vai ser um time diferente que o Boston vai enfrentar do que todos os outros que ele enfrentou nesse caminho para as finais, mas eu não vejo favoritismo, não. Eu não vejo favoritismo óbvio, não, né? E eu não sei nem se tem favoritismo, assim. Eu discuti com um amigo meu que torce pro Golden State, assim, ele é bem fanático. Eu duvidava que o Golden ia para as finais, assim. Eu duvidei. Isso na série do Fênix e Dallas, né? Eu achei que realmente o Fênix ia para as finais, só que aí como o Neopop, todo mundo triste. Mas, por um lado, eu gostei do Golden ter ido, né? E eu tava achando que, assim, do outro lado ia ser se o Boston ou o Bucks fossem para as finais, eu tava achando que um desses dois seria campeão. Hoje eu não sei, assim. Hoje eu, hoje eu realmente tenho minhas dúvidas. Vai ser uma coisa eu tenho certeza, vai ser maravilhoso essa final, vai ser maravilhoso. Só para sublinhar aqui os dados, né? Tô aqui na KTO. Aliás, o melhor site que tem, kto.com. Se precisar fazer uma fezinha aí, vai lá no Twitter, segue a KTO Underline Brasil e manda uma mensagem pro Cassinho. Fala assim, ô Cassinho, me manda uma free bet aí que eu quero apostar em Jaylen Brown MVP das finais. Tá pagando 12, hein? R$ 1 para cada 12 apostados. O Curry MVP das finais tá pagando 2. Então, R$ 2 para cada um apostado. O favoritismo para o jogo 1 está dando 4 pontos para o Celtics, né? Então o Celtics está bem atrás, mediano atrás, vamos dizer assim. E para o título está parecido, está pagando 1,6 o título do Golden State, 2,2 o título do Boston. Então existe um favoritismo claro, mas ligeiro. Não é ligeiro, porque senão seria, sei lá. Mas é assim, um favoritismo claro, mas não gritante, né? Eu acho que essa é mais ou menos a leitura que Vegas e a KTO, que é a menor casa de aposta que tem, está fazendo. A linha aí tá 4 pontos, né? Como se eles falassem assim: se você quiser apostar no Boston, eu te dou 4 pontos de lambuja ainda. Pelo menos no jogo 1, por enquanto é essa. Claro que essas linhas vão se movendo para lá e para cá. O Gabi Coach, esse time do Golden State, primeiro, né? É um trabalho de muitos anos para chegar nesse ponto, né? E o Udoka tá no ano 1. Agora, a gente estava conversando esses dias, né? E você mandou uma jogada do Udoka que eu nunca tinha visto na minha vida. Que ele mistura um combinado, né? Que ele mistura duas jogadas numa só. E a gente fica pensando, né, cara, que há tanto tempo a gente fala da NBA como a Liga dos Jogadores, a Liga das Estrelas. Cara, mas esse nível de sofisticação que tanto o Celtics tem entregado com um ano só de trabalho do Udoka, menos de um ano, na verdade, e o Golden State, que há muito tempo é famoso por essa sofisticação, né? A NBA tem cada vez mais sido a liga dos técnicos ousados, Gabriel Coach? Boa pergunta. Cara, eu acho que, assim, grande parte da inovação do que a gente vê no basquete, né, do que a gente tem discutido, assim, do que as pessoas têm discutido do que é basquete moderno e tudo mais, acontece na NBA. Aconteceu na NBA. E não foi necessariamente por conta dos jogadores. É lógico que com os jogadores específicos, você tem possibilidades de apostar em várias coisas, né? E as coisas ainda podem dar certo porque os caras são muito bons. Mas ainda assim elas podem dar certo porque o sistema é muito bom. O sistema e ele potencializa de certa forma os jogadores. Cara, eu acho que é uma liga
Eu não diria que é uma liga que. Porque assim, tem um ponto aqui que eu gostaria de pensar, que às vezes a gente confunde quando a gente fala, o técnico, o técnico é muito bom, porque a gente às vezes vê uma jogada específica, depois de um timeout, ou vê, tipo, tem esse tipo de jogada, ou esse tipo de defesa, então quer dizer que o técnico é muito bom. Só que às vezes, o sistema, ou a forma como os jogadores jogam, ou as tomadas de decisão que eles têm, por mais que não sejam tão padronizadas assim, dentro de um sistema de jogadas, foi também a responsabilidade do técnico, foi todo o processo de ensino-aprendizagem do técnico voltado para certos tipos de tomada de decisão, para certos esclarecimentos de possibilidades de ação que o jogador pode ter, gerar autonomia para o jogador também é e respeitar o processo de ensino-aprendizagem do jogador, né? Do tempo dele jogar com tomada de decisão e ele errar e poder melhorar durante esse processo, né? Também é responsabilidade do técnico, né? Então, assim, às vezes a gente confunde essa ideia de que quando o jogo é extremamente controlado, é porque é o técnico que é muito bom e tal. Às vezes o jogo não é controlado, mas o técnico que fez esse design durante o processo dele, o processo de ensino dele do jogo, né? Então, eu acho que a NBA ela tem um nível maior de liberdade para os jogadores, talvez a forma como a NBA busca as vantagens seja diferente, no sentido que eu acho que a NBA ela preza muito mais pelo espaço, pelo espaçamento, assim, pelo template ali do espaço, né, e a coordenação desses espaços, do que necessariamente ações dinâmicas, como você vê na Euroliga, por exemplo, né? Várias ações dinâmicas acontecendo para gerar uma vantagem, e que aí as pessoas ligam isso ao técnico, né? E que não necessariamente é assim. Então, a NBA eu acho que não é questão de ser uma liga de técnico ou de jogador. Eu acho que a relação de técnico e jogador, e a relação até pelo campeonato ser muito longo, e pela. E, cara, vamos ser sinceros, se um técnico fizesse jogadas muito específicas em um dia e fosse a melhor jogada do mundo, o cara misturou vários conceitos, que nem essa jogada que eu te mostrei, né? O cara faz o espanhol, o cara faz a zit screen, enfim, no mesmo tempo. À noite, os caras já vão saber qual vai ser essa jogada, né? Então já vão saber qual 80 como. caras para escoltear aquilo, né? Exato. Então, assim, se você pensar de uma maneira mais estática, por mais genial que você pareça ser, e por isso que a NBA, assim, geralmente as jogadas mais legais, assim, de mudança, de combinação de ações, elas acontecem depois do timeout, porque geralmente são jogadas que o técnico tá ali meio que escondendo, assim, e faz, né? Então, porque ele não vai fazer de novo. Se ele fizer de novo, vai ter 5 caras com notebook ali falando o que tem que fazer. Então, meio que se você precisa que o jogador ele jogue em uma velocidade onde ele tem uma certa autonomia, e você precisa que os espaços possibilitem essa autonomia, e essa tomada de decisão, né? Então, não é uma questão, acho que, de técnico, de ser o técnico uma liga de técnicos ou uma liga de jogadores. É uma liga de basquete no seu mais alto nível, eu acho, hoje a NBA, e essa relação entre técnicos e jogadores também se mostra no mais alto nível. A relação dos processos de ensino dos jogadores e as tomadas de decisão se mostra no mais alto nível. Então, eu acho que hoje na NBA, por mais que você tenha os melhores jogadores, se você não tiver isso, assim, é basicamente improvável que você ganhe alguma coisa, que você faça algo realmente acima do esperado, sabe? Então, eu acho que vai mais por esse caminho, assim. Vamos radiografar muito ainda dessas finais que devem ser insanas. Já segue lá no Twitch, lá do Além das Quadras. Segue o Gabi Coach, hein? Gabi_Coach. Siga ele aí nas redes sociais. O homem é aulas puras. Quero agradecer, evidentemente, aí a presença do Gabi Coach. Mas antes eu quero pedir ao Gabi Coach mande seu destaque final, Gabi Coach. Você pode falar o que você quiser, sobre o que você quiser. O assunto é absolutamente livre. Mas é a última coisa que você vai falar no podcast de hoje, né? Então é bom você caprichar aí, porque destaque final não se brinca, viu, Gabi Coach? Cara, eu queria pedir. Vamos lá. Um abraço? Posso mandar um Um abraço. abraço. Eu quero um abraço seu, Guilherme. Eu quero um abraço seu. A gente É só isso, se tá viu, querendo? eu acho que a gente só se viu 2 vezes na vida, né?
A gente Faz conversa tempo já, a inclusive. gente conversa quase todo dia, a gente só se viu 2 vezes na vida. Pô, um abraço caloroso, cara. Um abraço caloroso de um cara como você, ia ser... Eu queria mandar um abraço pro Francisco também, que ele é uma criança muito bonita. E realmente, eu acho que você deveria fazer um Instagram, Model Kid, colocar o Francisco lá, o cara vai fazer sucesso e já é prospect, soube que ele já está recebendo cartas aí. Duque já mandou já umas, assim, o cara já tem a forma, o cara tem, sei lá, com 1 ano ele já tinha uma forma que eu não tive até meu sub-22, assim. É invejável. Vamos Mas ter que então trazer Gabi Code aí, igual o técnico do Dirk, né? Trouxe o pai do Dirk trouxe o técnico lá para a cidade dele. Tem que trazer Gabi Code para o norte do Paraná aí para treinar meu bebê. Valeu, Gabi Code. O meu destaque final é o seguinte, hein? Se você for de São Paulo ou imediações, no dia 8 vai ter um evento, um Belgrevento aí para curtir o jogo 3 das finais da NBA. Vai ser no Itaim Bibi. E o Lucas tem todos os detalhes aí do lugar, como é que vai ser. Então, se você está de São Paulo, está interessado, já vai perguntando para a gente aí nas redes, já vai, se você for no Giannis, vai perguntando lá, o Lucas está sempre atualizando aí. É uma parceria com a KTO aí, vamos fazer um caos aí. Vai ser belo, muito belo. Espalhe por aí também. Se curte um basquetinho, já está convidado. Mas nos próximos pods a gente traz mais notícia. Mas vamos sublinhar aí, hein? Já vai guardando a data, dia 8. Vai ser belo demais. Valeu? Obrigado, Gabi Coach. Valeu a todo mundo que ouviu. Espalhe por aí que você ouve Belgradão, hein? Espalhe, continue espalhando. Forte abraço.